Conheça a história de Marlene, uma mãe que transformou adversidades em lições de vida. Marlene, aos 64 anos, enfrenta a desilusão após ser tratada friamente pela família no Dia das Mães. No domingo de Dia das Mães, após horas de expectativa e esperança, Marlene foi recebida com silêncio e indiferença. A mensagem gélida de sua nora, Renata, convidando-a para o almoço apenas por formalidade, ecoava em sua mente. Mesmo assim, ela se preparou meticulosamente, com um presente repleto de significado, uma geleia de amor acolhida por ela mesma, um álbum de fotos repleto de memórias emocionantes e uma carta escrita com todo o seu amor incondicional. Chegou à casa do filho pontualmente ao 12h50, sendo recebida apenas com surpresa não disfarçada por Eduardo e Renata. Sem sorrisos calorosos, sem abraços acolhedores, Marlene foi guiada a uma cadeira discreta na mesa cheia de estranhos. Ali, sentada em silêncio diante da churrasqueira crepitante e risadas alegres ao redor, ela se sentiu como um fantasma na própria vida. A revelação mais dolorosa veio da boca inocente de sua neta Beatriz, que a confundiu com a empregada da casa. Um constrangimento avassalador se instalou na mesa antes que o assunto fosse desviado. Marlene, após o episódio desolador no Dia das Mães, sentiu um vazio inexplicável dentro de si. As palavras cruéis de sua nora e a falta de reconhecimento de seu filho pareciam ecoar em sua mente constantemente. Em meio à dor da rejeição, Marlene decidiu se aventurar em um grupo de convivência da terceira idade chamado Sol Nascente. O local era acolhedor, com cadeiras confortáveis espalhadas pela sala, abraçando os idosos como se fosse um refúgio emocional. Na primeira visita ao grupo, Marlene foi recebida por Deodete, uma senhora sorridente com os cabelos prateados e olhos cheios de vida. Deodete a conduziu pelo espaço, apresentando as demais pessoas que ali estavam. Seu Miguel, um senhor animado que contava piadas. Dona Laura, uma senhora elegante e atenciosa. E Dei Sofia, a contadora de histórias do grupo. Marlene sentou-se timidamente em uma das cadeiras e iniciou uma conversa tímida com Deodete sobre suas experiências no Dia das Mães e como aquele momento a fez repensar seu papel na família. Ao longo da tarde, ela compartilhou suas angústias com o grupo que ouviu atentamente cada palavra dita por ela. Enquanto o chá era servido e os bolos eram oferecidos generosamente, Marlene sentiu-se acolhida como há muito tempo não se sentia em casa. Ali, cercada por estranhos que logo se tornariam amigos, Marlene percebeu que a jornada para curar as cicatrizes emocionais do passado começava naquele momento de conexão genuína e compreensão mútua. Após a dolorosa experiência no Dia das Mães, Marlene encontrou forças para tomar medidas decisivas em relação à sua casa. Com o auxílio de seu advogado, Dr. Arantes, Marlene decidiu transformar o imóvel em um lar de acolhimento para cuidadoras exaustas. A antiga casa, que havia sido palco de indiferença e humilhação, agora seria um refúgio para mulheres que dedicavam suas vidas aos outros e precisavam de um tempo para descansar e recuperar suas energias. Após diversas reuniões, trâmites legais e adequações no local, a casa estava pronta para receber essas mulheres guerreiras. O processo de transformação do espaço foi intenso e emocionante para Marlene, que viu naquela mudança uma chance de redenção e renovação. Ao ver as primeiras moradoras chegando ao novo lar, Marlene sentiu um misto de gratidão e esperança. Aquela antiga casa agora serviria como um santuário para acolher aquelas que dedicavam suas vidas ao cuidado dos outros. Após a transformação da antiga casa de Marlene em um lar de acolhimento para cuidadoras exaustas, a comunidade passou a olhar para ela com admiração e respeito. A notícia se espalhou rapidamente e Marlene recebeu cartas de apoio e reconhecimento de diversas organizações. O novo propósito do local não apenas refletia a força e generosidade de Marlene, mas também inspirava outras pessoas a fazerem o bem em suas comunidades. As noites tranquilas na casa sem luxo, mas repleta de significado, trouxeram a Marlene uma sensação de paz que há muito tempo não experimentava.
Cada novo dia era um lembrete do poder da renovação e da importância de seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Os momentos compartilhados com as cuidadoras que encontravam abrigo naquela casa antes vazia eram repletos de gratidão e solidariedade, fortalecendo os laços comunitários e trazendo luz para os corações cansados. Marlene sabia que estava cumprindo seu propósito ao ver sorrisos surgirem nos rostos antes carregados de preocupação. Aquela nova fase em sua vida representava não apenas uma redenção pessoal, mas também uma mensagem poderosa sobre a capacidade humana de transformar dores em esperança e desilusões em novas oportunidades. Com o término do suporte financeiro de Marlene, Eduardo e Renata se viram em uma situação inesperada. A casa luxuosa em que viviam teve que ser deixada para trás, sendo substituída por um apartamento modesto na periferia da cidade. Renata precisou arrumar um segundo emprego para ajudar nas despesas, enquanto Eduardo se via desafiado a repensar seu estilo de vida até então confortável. As contas agora chegavam com uma frequência implacável, exigindo ajustes drásticos na rotina e nos gastos do casal. A falta de internet e luz trouxe à tona a realidade da nova fase, fazendo-os encarar a responsabilidade antes entregue nas mãos de Marlene. O impacto das decisões da mãe ecoava diariamente, lembrando-os do preço da ingratidão e da falta de consideração para com aqueles que um dia tanto fizeram por eles. Enquanto acompanhava de longe as consequências das suas decisões, Marlene se viu cercada por uma mistura de sentimentos. A sensação de alívio por ter dado um basta na relação tóxica com Eduardo e Renata era acompanhada por uma isca de culpa, uma sombra fugaz que tentava se instalar em seu coração. Por mais que soubesse da necessidade de se afastar para preservar sua própria paz, a imagem do apartamento simples onde o filho agora morava invadia seus pensamentos nas noites mais silenciosas. Era como se a lembrança da antiga casa luxuosa ecoasse em cada canto vazio da sala modesta, onde Eduardo e Renata buscavam reconstruir suas vidas. Marlene sentia a dor do distanciamento, não pela falta do conforto material que um dia proporcionou, mas pela constatação dolorosa de que o afeto e reconhecimento esperados nunca haviam sido genuínos. O orgulho batalhador de mãe que sacrificou tanto em prol da felicidade alheia ainda reverberava em seu peito, embora agora estivesse revestido por uma casca impermeável, uma proteção improvisada contra os resquícios do arrependimento tardio. Enquanto enfrentava as memórias adocicadas pelo tempo e o amargor das desilusões ainda recentes, Marlene entendia que sua jornada de redenção não consistia apenas em seguir em frente sem olhar para trás, mas sim em encarar os fantasmas do passado com a coragem renovada de quem escolheu o próprio caminho. Após as reviravoltas em sua vida, Marlene passou a enxergar a luz interior como seu guia supremo. Cada vela acesa em sua sala era mais do que um simples gesto. Era um lembrete constante de seu próprio poder e resiliência. A chama tremulante representava não só a luz que ela trazia ao mundo, mas também a chama da autoconfiança e autossuficiência queimando dentro dela. Marlene entendeu que não precisava mais depender do reconhecimento alheio para se sentir valorizada. Sua jornada de redenção não estava apenas em transformar o ambiente ao redor, mas principalmente em iluminar o caminho interno, nutrindo a chama da sua força e dignidade. Cada noite, ao acender a vela, Marlene renovava seu compromisso consigo mesma. Sua luz nunca mais seria apagada, pois emanava de uma fonte inesgotável dentro de si. Marlene, ao acender a vela em sua sala todas as noites, reflete sobre as muitas batalhas que enfrentou ao longo de sua vida. Cada chama tremulante traz consigo a lembrança das vitórias conquistadas e das perdas sofridas. A luz que dança na penumbra da sala ilumina não apenas o ambiente, mas também sua determinação inabalável. Marlene entende que, assim como a vela que persiste em queimar mesmo nos momentos mais sombrios, sua própria essência é feita de resiliência e coragem. Diante da chama bruxuleante, ela contempla as reviravoltas do destino e encontra forças para seguir adiante, confiante de que sua luz interior jamais se apagará. Cada noite, ao acender a vela na sala silenciosa da sua casa, Marlene encontra um momento de paz profunda.
Enquanto observa as chamas dançarem suavemente, ela faz uma jornada interior para revisitar as memórias que moldaram sua vida. A luz amarela e tênue da vela ilumina não apenas o espaço ao seu redor, mas também os recantos mais sombrios de sua alma. À medida que os minutos se desvanecem e a noite avança, Marlene se conecta com uma força interior ancestral, uma centelha de coragem e resistência que enfrentou todas as adversidades ao longo dos anos. Na quietude da noite, diante da chama delicada que parece desafiar a escuridão, ela encontra conforto e renovação. A vela é mais do que um simples objeto. É um símbolo poderoso de sua determinação inabalável e da certeza de que sua luz nunca será apagada. Na calada da noite, Marlene encontrou uma calmaria reconfortante ao acender uma única vela na sala de estar. A chama cintilante dançava suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes familiares. Cada fio de luz parecia contar sua própria história, um conto de luta e superação que se desdobrava diante de seus olhos cansados. Marlene se viu imersa em pensamentos profundos, refletindo sobre as escolhas que a levaram até ali e as decisões que moldaram seu destino. Enquanto observava o jogo hipnótico das chamas, uma sensação de serenidade invadiu seu coração, preenchendo os cantos vazios com uma paz inabalável. Aquela vela solitária era mais do que um simples objeto iluminando a sala escura. Era um farol de esperança, um lembrete silencioso de sua própria força e resiliência. Marlene sorriu sem motivo aparente, sentindo-se conectada com algo maior do que ela mesma. No crepúsculo silencioso, ela sussurrou para si mesma: "Eu sou o suficiente." Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras. Deixe nos comentários seu nome e cidade. Obrigada por dedicar seu tempo a ouvir sobre a jornada incrível de Marlene. Lembre-se sempre, não deixe que ninguém apague sua luz interior. Até mais!